Vamos retomar nosso estudo de superfícies e partir para a parte final da disciplina, que são dois grandes teoremas com o espírito do teorema de Green, só que são os teoremas de Stokes e de Gauss. Tem aquele mesmo jeitão, só que eles se passam em superfícies. As integrais que estão envolvidas não são, como no caso do Green, uma integral dupla e uma integral de linha, são integrais de superfícies. Para isso que nós vamos então olhar o conceito de superfícies, o conceito de fluxos e daí fechar com o teorema de Gauss e o teorema de Stokes. O que é uma superfície no R3? Uma superfície no R3 é dada por uma parametrização no R3, dada por uma função suficientemente diferenciável. Como a gente está o tempo inteiro calculando derivadas, a gente imagina que ela tem a classe de diferenciabilidade necessária para se fazer o que for necessário. Então, uma parametrização, ela é uma aplicação que começa com duas variáveis no domínio e associa três variáveis na imagem. Então, é uma aplicação do R2 no R3. E a superfície, como eu imagino, é a imagem dessa aplicação. Como o domínio é bidimensional, eu imagino um objeto bidimensional no espaço esse que tem três dimensões, em que as três coordenadas estão descritas em termos das duas coordenadas do domínio U e V. Nós já vamos fazer exemplos. Então, isso que é uma superfície. Eu muitas vezes me refiro à superfície como sendo a função que faz essa associação, e outras vezes eu chamo de superfície o desenho, o objeto geométrico aqui, que é o conjunto imagem da aplicação. Eu jogo com a palavra superfície para os dois contextos. Dada uma superfície desse jeito, é natural pensar nos seguintes dois vetores, xu e xv, que são vetores obtidos por derivação, por derivadas parciais nas coordenadas. Então, o xu é obtido fazendo a derivada parcial em u das três componentes da parametrização. O xv, analogamente, eu faço as derivadas parciais em v. Esses dois vetores são vetores tangentes a este objeto S aqui, a esta superfície. Quando a gente fixa uma variável, faz variar outra, a gente obtém uma curva sobre a superfície, e quando faz a derivada dessa curva, obtém um vetor, que é um vetor tangente. Obtenho 2. E nós dizemos que S é regular quando o produto vetorial desses dois vetores for diferente de zero. E que de fato eu tenho um plano tangente naquele ponto. Regular quando ela for regular em todos os pontos. O fato daquele produto vetorial ser diferente de zero significa que aqueles dois vetores são LI. Lembra que o significado geométrico do módulo do XU vetorial XV é a área de um certo paralelogramo. Se isso é diferente de zero, porque esses dois vetores são LI, e de fato eles geram sobre a superfície um plano tangente. Quando o XU vetorial XV de fato é diferente de zero, eu tenho na superfície um verdadeiro plano tangente, e a superfície chama-se regular, porque ela admite ali, ela é o que nós chamamos também de superfície lisa, ela admite um plano tangente, ela não tem um bico, não é como o vértice de um cone. Bom, isso nós já havíamos falado, e nós havíamos chegado até esse ponto na introdução ao estudo de superfície. Eu havia caracterizado a noção de área da superfície S como sendo uma integral de superfície da função 1 ds, que se calculava, isso é só uma notação compacta, como é que se efetivamente se calcula isso? É a integral dupla em D, olha a mudança, eu indico a integral em S, na hora de fazer a conta, vira uma integral dupla no R2, teorema de Fubini, para fazer a conta. De que função? De uma função de duas variáveis, que é o módulo do produto vetorial XU, XV, integrado em duas variáveis, teorema de Fubini, du, dv. Isso a gente havia construído. Eu vou fazer um exemplo para recordar concretamente isso, para que isso funcione, todas as etapas de um trabalho desse tipo. Está tudo fazendo sentido?
Então, um exemplo numérico para que isso fique bem concreto. Quero achar a área do pedaço de y igual a x2 mais e2, contida no interior de x2 mais y2 mais e2 igual a 2. Então vamos pensar um pouquinho nesse exemplo, neste exercício. Então, quais são todas as etapas que nós temos que percorrer? O que eu tenho que olhar para esse enunciado para conseguir fazer aquilo que o exercício está pedindo? Quer calcular uma área. Ele está pedindo a área de um pedaço de uma certa superfície. A superfície é dada por essa relação y igual a x2 mais e2, mas só o pedaço desta superfície que está contida no interior disso aqui, x2 mais y2 mais e2 igual a 2. Então vamos lá. O que é x2 mais y2 mais e2 igual a 2? É uma esfera. Centro na origem e raio, raiz de 2. Então tem uma esfera. Isso aqui é alguma superfície. Uma superfície que tem algum pedaço que está dentro da esfera, algum pedaço que está fora. E o exercício está pedindo a área do pedaço que está dentro. Então eu preciso entender este pedaço de superfície o suficiente para poder fazer as minhas contas. Significa o que fazer as contas? Escrever uma parametrização, calcular o XU, XV, o produto vetorial, o módulo e a integral. Então, que superfície é essa? Y igual a x2 mais e2. Paraboloide de revolução. Onde é que está a diretriz desse paraboloide? No eixo Y. Y como função de x ou como função de z, quando eu zero uma das variáveis e olho só a relação entre o y e a outra, eu tenho uma parábola. Então, y em x é uma parábola. Y em z é uma parábola. Portanto, eu tenho um paraboloide em que o y está em função de x e z, determinando o paraboloide de revolução com diretriz no eixo y. Tudo bem? Todo mundo enxerga isso? E eu quero o pedaço desse paraboloide que está dentro da esfera de centro na origem raio 2. Eu tenho uma esfera aqui. Eu estou olhando o pedaço da esfera que está, do paraboloide que está dentro da esfera. Que pedaço de superfície é esse? É um pedaço de superfície com a seguinte cara. Vê se vocês me acompanham aqui. É um pedaço de paraboloide com diretriz no y que sai da origem e bate em algum lugar naquela esfera e parou. É só o pedaço que está dentro da esfera. O paraboloide continuaria para fora da esfera. Mas esse pedaço eu não quero. Eu quero esse pedaço de paraboloide que está dentro da esfera. Isso é o básico de uma visualização geométrica para poder continuar, que é escrever agora uma parametrização. Enxergaram este pedacinho da minha superfície? Isso está claro para todo mundo? Pedaço de paraboloide dentro de uma esfera? Agora eu preciso parametrizar isso. Que variáveis que eu vou usar? Como é que eu vou fazer essa parametrização? Estratégia. Joga essa superfície no plano XZ. Vê o que dá no plano XZ. O que dá no plano XZ? A projeção dessa superfície paraboloide.
uma circunferência, um círculo. Então eu vou usar como variáveis da parametrização, variáveis que descrevam um círculo no plano XZ. E o y sai em função dessas variáveis. Então, o que eu vou enxergar aqui é que esta superfície, se for projetada no plano XZ, vai gerar um círculo. É esse círculo que eu quero entender. Quando eu digo eu quero entender esse círculo, na verdade, que pergunta que eu estou fazendo? O que eu quero saber desse círculo? Qual é o que dele? O raio. Que tamanho tem? Onde que o paraboloide encontra a minha esfera? Qual é essa região de encontro? Nós já estamos dando de graça que é uma circunferência, pela simetria do desenho. Mas nós não temos nem certeza que é uma circunferência ainda, nós não equacionamos. Mas vai ser uma circunferência. E eu preciso saber o tamanho dessa circunferência. É essa circunferência que está sendo projetada no plano XZ e que vai me dar o círculo que eu vou usar como parametrização. Então, tarefa, manipular um pouco essas equações para entender a intersecção dessas duas superfícies. Eu posso trocar x2 mais z2 por y nessa segunda equação. E eu vou ter y2, que eu já tinha, x2 mais z2 é y, menos 2 igual a 0.